acho que assim, não está sendo muito objetivo nosso aqui, mas principalmente, eu acho que só você fez o curso, né, no anterior, né? Eu esqueci o nome do seu nome. Bruno. Desculpa, Bruno. A gente discutiu mais no curso anterior, que depende do conteúdo que você quer produzir, o software que você vai usar. Tá certo? Então, assim, a primeira reflexão que você, como produtor de conteúdo digital, tem que fazer é uma reflexão de qual o conteúdo que você quer produzir. Vou dar um exemplo. Se você quer produzir um vídeo, um áudio, um podcast, por exemplo, basta o Audacity, por exemplo, que é um software de áudio. Livre, gratuito, multiplataforma, tranquilo. O próprio Windows, se você clicar lá em gravador de áudio, ele tem um gravador nativo. Pode usar também. Se você quer só um áudio, um desse é suficiente. Se você quer um screencast, que é o que a gente usa muito nos cursos atualmente, que é a gravação da tela do computador e às vezes com a webcam no cantinho, você pode usar, por exemplo, o Camtasia, tem um outro que é o Screencastify, o Screencast-O-Matic. Tem uma série de vídeos relativamente gratuitos ou com que a gente chama de um semi-gratuito, que ele permite 10 minutos, 15 minutos gratuito, mas se você precisar gravar um vídeo além, com mais de 15 minutos, aí você tem que comprar. Mas, ou seja, um desses resolve. Mas se você quer uma gravação de corpo, gravação de vídeo, onde você depois coloca um fundo e tudo mais, aí já é um programa de profissional, de edição profissional. Então, o que a gente provoca muito é, primeiro, a gente conhecer e entender que tipo de mídia a gente quer produzir. Aí, por exemplo, hoje, 90% dos MOOCs, que são esses Massive Open Online Courses, que, por exemplo, Coursera, Educa, Eliademy, o Udemy, uma série de plataformas que oferecem esse tipo de curso, ele é basicamente baseado em screencast. Então você grava a tela do seu computador com você falando na webcam e com o microfone, por exemplo, de lapela, microfone de lateral. E aí, uma gravação dessa é muito mais fácil de fazer para a gente que não é um profissional de áudio e vídeo do que uma gravação de corpo todo, com a edição de vídeo e tudo mais. Então, na aula da semana que vem e na próxima, nos nossos encontros da semana que vem e no último, por exemplo, quem for passar na minha estação, que a gente ainda está desenhando o formato, mas a gente vai fazer gravações de screencast. Então vai aprender como gravar, salvar no computador, quais as técnicas e sugestões que a gente usa para gravação, e aí no último dia a edição disso. E os próprios softwares geralmente já vêm com uma ferramenta de edição que é suficiente para fazer a produção dos vídeos. Aí só pegando esse gancho, né? Então esse ponto de hoje ele vai amarrar a organização do próximo. Por quê? Nós vamos agora pensar quais são os projetos de vocês, né? Pode ser individual ou em grupo, em torno dessa produção. E aí, no próximo encontro, nós vamos fazer essas estações. Então, nós vamos ter uma estação para gravar com a filmadora. Nós vamos ter uma outra estação para gravar o screencast, né? Só a tela do computador. Nós vamos ter uma outra estação para trabalhar só com a Audacity. Então, inicialmente, nós pensamos nesses 3 grupos que cada um vai rodar. Né? E aí eu queria que você aproveitasse e falasse um pouquinho sobre essa história do roteiro do screencast, que você tem essa experiência. Sim. O screencast, assim, particularmente, é um formato que eu acho muito tranquilo para a gente gravar, porque por 2 motivos. Primeiro, a gente geralmente domina o conhecimento. Então, a gente não precisa, geralmente, do roteiro que um jornalista, por exemplo, precisa, porque ele dá uma notícia que muitas vezes ele não domina. Tá certo? Então, a gente precisa acompanhar. Não é o nosso caso. Geralmente, a gente domina o conhecimento que a gente quer transmitir. Então, eu, por exemplo, não trabalho com roteiros tão elaborados
elaborados como esse que o Cláudio mostrou. Tá certo? Por quê? Primeiro, se eu vou gravar a tela do meu computador, eu não apareço, não preciso aparecer. Pode ser que eu apareça se eu quiser colocar o webcam, pode ser que não. Se eu não aparecer, eu posso olhar para qualquer lugar. Tá certo? Então eu posso ter um roteiro em papel impresso do meu lado, eu posso ter outra tela de computador, né? Porque a gente tem aquele esquema de fazer duas telas no computador. Tem uma série de recursos que a gente pode usar. Então, esse é um ponto. O segundo é tempo. Vídeo especialmente dos canais que eu trabalho, não pode ter mais do que 10 minutos. Tá certo? Então são vídeos curtos. Então, os roteiros precisam ser curtos. E para falar de alguma coisa que a gente domina em 10 minutos é bem tranquilo, né? Não é nenhuma dificuldade, eu acredito, para nenhum de nós. Então, eu adoto duas estratégias diferentes. Aí depende um pouco do que eu vou produzir e do quanto eu quero ficar travado numa determinada sequência de fala. Ou eu preparo o roteiro através do próprio slide que eu vou gravar. Tá? Então, o próprio slide já é o meu roteiro de fala. Tá certo? E aí, em cima do que vai aparecendo na tela de gravação, eu vou falando. Ou eu faço um roteirinho em papel com os assuntos, mas sem abrir os assuntos. Então, por exemplo, iniciar o vídeo apresentando o projeto, me apresentar, falar sobre os tipos de câmeras existentes. Pronto. E aí, só com esses bullets que a gente chama, né, com esses tópicos, eles são suficientes para a gente falar do vídeo, tá certo? Então, aí é muito mais rápido e prático gravar. Tem dia que eu gravo no final da manhã. Eu saio de uma aula, tem já uma dúvida de um aluno que eu acho que merece um vídeo, eu já vou para a minha sala, fecho a porta, gravo ali mesmo já edito e já coloco no YouTube, por exemplo, que é onde eu armazeno os meus vídeos. E aí de lá eu linko com a plataforma que eu uso. Então veja que o processo é muito rápido, né? Agora, aí vem muito da segurança, né? Então quanto mais inseguro, melhor é criar roteiros bem elaborados. Quanto mais seguro você tiver, mais tranquilo você pode estar na gravação, tá certo? Então eu uso muito essas duas técnicas, o próprio slide ser o meu roteiro, ou as telas que eu quero usar, ou fazer um A4zinho com os bullets que eu quero dizer, e aí eu vou seguindo mais ou menos os bullets na hora que eu vou fazer a gravação. Certo? Isso aí. Essa conclusão, gente, é a que vários professores fazem. E resumindo assim, a maior parte do roteiro é o PowerPoint, né? É a apresentação, que é uma outra técnica. E aí eu trouxe um exemplo meu pessoal de mais simples também, que é um texto. Então, o que eu tenho feito, quando eu vou gravar um conteúdo, né, eu vou escrevendo. E agora, o que eu acho interessante, que nesse aqui que eu queria dar o próprio exemplo da gente ir distanciando o que eu falei do professor Douglas, né? É um texto corrido, aonde você vai. Então, ali eu estava falando sobre maquete no ensino, que era para o curso de especialização em ensino de geografia. Outra técnica que eu queria mostrar para vocês, que também é útil, porque para você ter a segurança de falar para câmera ou mesmo para tela, né? Você tem que ter uma dicção contínua. Então você tem que saber o que falar. Lógico que a gente dá aula expositiva, então muitas vezes a gente improvisa e só com um tópico. Você desenvolve em 1 minuto, 2 minutos. Mas às vezes, como a gente é muito prolixo, então se você delimita a sua fala, isso fica bom. Eu tenho utilizado também para fazer o meu roteiro a fala direta. Porque aí o que eu faço? Eu gravo, eu tenho um assunto. Então eu vou falar sobre aquele assunto. Aí hoje nós já temos editores que fazem a transcrição do áudio para texto. Vocês já utilizaram?
é automático. Então isso facilita muito, né? Então hoje a gente, se alguém chegar nesse ponto, né, de querer gravar alguma coisa, a gente pode fazer esse teste, né? A gente vai usar esse aplicativo, nós vamos falar aquele assunto, aí você já tem um texto pronto e aí você vai reescrever aquele texto, né? Então é um input assim bacana para você sair do lugar, né? E ao mesmo tempo para você ter a ideia do tempo. Posso gravar minha aula nisso aí? Oi? Uma aula normal, posso gravar e depois trabalhar esse conteúdo que eu produzi durante uma aula normal, expositiva e... Exatamente. Aí, aí, pessoal, que vem essa coisa do trabalho docente, né? E dos objetivos da gente de usar a tecnologia a nosso favor, né? Então, sempre eu acho que a gente tem que pensar muito no trabalho do professor, né? Como alguma coisa que isso vai nos beneficiar e também beneficiar os alunos, porque aqui não é, se a gente for pensar pelo lado da intensificação do trabalho, né? Então até você aprender, você leva um tempinho, mas depois disso é para ti economizar tempo. Só aproveitando, Edson, como o seu nome? Alex. Alex, eu particularmente, eu gosto muito eu trabalho muito com os MOOCs. MOOCs é um estilo muito particular de criação de conteúdo online, né, voltado geralmente para públicos bem diverso, amplo, e onde a pessoa não necessariamente domina bem o contexto. Tá? Se a gente olha para esses ambientes MOOCs e observa a evolução, as primeiras ofertas de conteúdo online foram através de um processo parecido com esse que você está falando, onde, que foi, por exemplo, o MIT, Open Shareware, você já deve ter visto. Lá eles fizeram exatamente isso que você falou, botaram uma câmera igual a essa no fundo da sala e gravavam as aulas de diversas disciplinas e ofereciam aberto na internet. Então até hoje eu acho que está aí o MIT Open Shareware. A questão é que essa aula expositiva que a gente dá, ela não é o formato ideal de transmissão digital. Então não fica legal, em resumo. Certo? Poder fazer? Tudo pode, é só bacana. A ideia é que você quiser experimentar, você pode experimentar. E aí você vai acompanhando a reação do seu público e vendo se está sendo efetivo ou não aquela mídia que você criou. Certo? Mas o histórico mostra que esse não é o formato ideal para conteúdos digitais. Ok? Então, o ideal é realmente a gravação de screencasts ou mesmo de falas, né, focado em você a gravação da transmissão. Okay? Esse é o que evoluiu. Hoje, por exemplo, o MIT não produz mais aquele tipo de vídeo, continua online, mas ele partiu para o edX, que é uma plataforma tipo Coursera, só que bancado pelo MIT. E aí, o edX ele já prioriza esse tipo de conteúdo, que são os screencasts ou as gravações direcionadas, assim, igual com câmeras direcionadas à pessoa que fala. Porque geralmente o quadro ele não é um bom artifício para ser gravado. Tanto pelo tamanho de letra, quanto pela organização, quanto pelo como você quer escrever para gravar. Não fica legal a dinâmica do conteúdo digital quando você se baseia na aula expositiva tradicional. Tá certo? Mas isso, gente, a gente vai trabalhando no... Só aproveitando, então vamos lá, o que a gente precisaria para que a gente começasse a elaborar o roteiro? A primeira coisa é pensar o que eu quero transmitir, tá certo? Então acho que cada um veio aqui pensando em alguma coisa. O convite é que usem isso já para a gente criar um primeiro material, para você já criar essa experiência e seguir adiante depois, tá? Então, por exemplo, vou usar o meu exemplo. Eu sou professor de otimização florestal, certo? Então,
Dentro da otimização, eu quero criar vídeos que apresentem algumas coisas. E um dos conteúdos importantes que eu trago em vídeo é um dos softwares que eu uso em sala, o software livre que eu uso em sala para dar aquele primeiro contato do aluno com o software. Então, se eu quisesse criar um roteiro para esse conteúdo, para transmitir esse conteúdo, o que eu precisaria fazer? Certo? Então, basicamente, eu ia... Bom, existe até uma ferramentinha no Windows, que acho que você digita, não sei se tem Windows, aí né? Aplica a bandeirinha do Windows no teclado. E aí clica e digita BSR. Deixa eu ver se vai aparecer. Apareceu um negocinho aí, um gravador de etapas para introduzir um problema embaixo. Tá certo? Então, por exemplo, se eu quero preparar um roteiro para um software, eu gosto muito de um aplicativo tipo esse. Cada Mac tem também, Linux tem também, cada aplicativo tem o seu. O que ele faz? Quando você ativa ele, todo clique que você der na tela, ele tira um print. Mas por que eu faço isso? Porque eu estou criando o meu roteiro. Eu estou mostrando para vocês a opção de criar o roteiro. Então, o que eu quero? Aí o que eu faço? Eu faço os primeiros passos de um aluno no software, usando esse PSR ativo. E à medida que eu for clicando e for fazendo o que eu quero que o aluno faça, eu tenho o meu roteiro. Tá certo? Aí depois eu vou gravar o vídeo, que é o quê? Eu vou ativar as ferramentas que a gente vai aprender na aula que vem, e eu vou agora fazer aqueles passos que eu botei no roteiro, só que agora explicando. Tá certo? Então o roteiro, isso é um roteiro de software, por exemplo. Tutoriais que o Sigma fazem. Por exemplo, eles podem usar essa ferramenta e podem gravar. Então, mas que é só um arquivo, né? Provavelmente eles usam ferramenta tipo essa. Depois vocês podem usar para testar. Agora, e se fosse um conteúdo, por exemplo, eu quero ensinar função para o meu aluno lá, tá certo? Então, modelagem, né? Modelagem de um problema através de uma função matemática. O que eu costumo? Monto o roteiro. Então, apresento o problema e coloco qual é o problema. Então, por exemplo, Ana comprou 2 maçãs. Carlos comprou 3 maçãs. Quantas maçãs eles compraram? Então, eu posso fazer um modelinho, boto o meu problema e falo, interpretar, criar a variável Carlos, criar a variável Ana, criar a função matemática. E aí eu vou depois gravar o vídeo em cima desse roteiro que eu criei. Percebe? Assim, consegue entender opções que a gente tem para a criação de roteiro? Tá? A minha sugestão pensa o público, o que você quer passar. Então, essa reflexão é interessante. Qual é o objetivo ao final do vídeo? É mostrar um software? É fazer com que o aluno entenda os botões do ambiente do software? Ou é fazer com que ele interprete uma saída do software? Porque isso vai determinar o que é importante trazer para dentro do roteiro. Tá certo? E aí o roteiro pode ser um PowerPoint, pode ser aquele que o Cláudio mostrou, pode ser um roteiro em bullets. Isso aí você vai acostumando com aquele tipo que for mais agradável depois para você gravar. Tá certo? Então reflitam no que vocês gostariam de gravar. E aí lembra que é um espaço de gravação. Quanto tempo eu quero meu vídeo? Minha sugestão evitem vídeos com mais de 10 minutos. Em torno de 7, 8 minutos é o ideal. E vocês vão ver que passa rápido na hora que a gente grava. Tá certo? Ainda mais a gente que gosta pouco de falar, né? O professor não fala quase nada geralmente. Então, para gravar pra gente é tranquilo. Conteúdo não falta. Só que o problema às vezes é diminuir. É botar dentro do tempo. Tá certo? Então esse é um exercício importante no roteiro. O roteiro tem que ser aquele adequado para o espaço de tempo que você quer gravar. Não preocupa muito com isso, porque é legal que isso é o tempo, né, Cláudio? O tempo que vai dizer para vocês o que equivale a um papel, um vídeo de 10 minutos, por exemplo. E aí, com o tempo, você vai pegar essas referências. Mas, por enquanto, cria um primeiro roteiro e na próxima aula a gente vai gravar ele. E aí você vai começar a ter essa sensação. Olha, eu fiz uma página e gastei 2 minutos, ou gastei 10 minutos.
Eu fiz 3 páginas e gastei 3 minutos. Então, se você vai ver que cada um vai ter um ritmo diferente na hora de levar o roteiro para o vídeo, certo? Então, o mais importante agora é pensar qual é o conteúdo que você quer passar, qual o objetivo e os passos que você espera incluir depois nesse vídeo. Já coloca no roteiro, vou usar slide ou vou usar um conteúdo, eu vou escrever na mão, por exemplo. Tem gente que usa uma tela preta e vai escrevendo o conteúdo na mão. Então, também é uma técnica de gravação. Nós temos tablets para isso, tá? Para a gente usar. Tem uma área de matemática, se quiser, tem um livro que tem essa é a mesa digitalizadora. Isso, né? Alguns computadores mais modernos também já vêm com uma caneta, né? Alguns tablets também. Então é importante pensar, quando eu estiver falando disso, o que eu quero que a tela esteja mostrando? Tá certo? Então é isso que o roteiro vai dizer. Como que a gente vai transmitir aquele conhecimento na hora da gravação. Tá certo? Alguém já quer discutir sobre o roteiro, alguma coisa? Pode ir chamando que a gente vai trocando, tá?